quando nós estamos usando as facas, elas são símbolos para a exploração de um potencial. E esse potencial, ele depende muito do entendimento do que se trata a ideia que está por detrás do nome. Pa Cham To. Pa significa 8, Cham corte, Do significa faca. Então, quando nós temos o Pa Cham To, podemos verificar que há uma série de significados que vale a pena nós entendermos. Um deles é sobre as 8 posições que devemos explorar numa faca. Por isso que a faca tem que ter em boas condições, para que ela possa se apresentar dentro desse potencial que cada praticante irá explorar. Então, a gente começou por um ponto fundamental, que é o nome. E, além de apresentar o nome, o Grão-Mestre Yamamura ele enfatiza também a noção da faca como potencial. Eu acho que a gente pode começar por aí. Opa, com certeza. Bom, interessante essa fala do Grão-Mestre Léo, né, que ele, já de cara, ele deixa bem aberto, né, o entendimento sobre o nome, né, porque ele comenta o nome, traz uma tradução bem simples, né, do nome, bem direta, né, ou seja, ele está dizendo literalmente o que cada caractere ali significa, o que é um início de exploração, com certeza, mas ele deixa sobre aviso, né, ele coloca assim, esse é um dos possíveis entendimentos do nome. Né? E então ele comenta um desses possíveis entendimentos sobre as partes de uma faca, né? E tampouco mostra essas partes da faca, né? Então isso é muito interessante porque é um vídeo de Patiantou, né? Ou seja, é um vídeo de exploração, né? E aí entra nessa questão da exploração desse potencial, né? Quer dizer, o praticante nesse nível, e especialmente nesse domínio, né? Ele realmente precisa ser um praticante maduro que tenha condição de explorar um dispositivo que é posto na mão dele. Isso já estava posto desde do Mukianjong, né? E isso ficou mais evidente no bastão e agora aqui nas facas isso é o ápice, né? É o ápice da sua capacidade como artista marcial de explorar uma ferramenta, né? Que você e nesse caso aqui uma ferramenta bem singular porque ela com certeza absoluta você pode chamar de arma, né? Ela tem um nome, inclusive ela tem uma chamada de faca, né? E o que traz para você uma série de compromissos, se você se comprometer com isso especificamente, sem entender o exato ponto que o grão-mestre Léo Imamura colocou já logo de cara, o potencial de exploração desse instrumento. Né? Então, isso é um ponto muito rico para a gente começar. Perfeito. Para ilustração melhor, eu tenho aqui um par que é bem semelhante, né? Bem material semelhante, do formato semelhante ao que é usado pelo Ganesh Yamamura no vídeo. Né? Então, para poder enxergar um pouco melhor, são duas iguais, logicamente, né? Duas espelhadas, né? Duas metades espelhadas de faca. Né? E o formato é esse aqui. A câmera vê bem. Tá? Então, a gente vai ver que nos próximos trechos de vídeo vão começar a ser apresentadas essas explorações de parte da faca, como o início de entendimento do potencial como ferramenta, né? Como ferramenta e como arma. Esse potencial que é um potencial, no meu entender, acima de tudo, sistêmico, né? Porque a mente do sistema de função está sendo convidada, via corpo, a explorar o potencial de ferramentas. Primeiro o boneco, depois o bastão e depois as facas. Então, como você vai manifestando a sua capacidade de explorar o que é ofertado em cada elemento desse? E, em termos de potencial de você manusear algo, certamente a faca tem, né, digamos assim, né, uma amplitude de potencial maior do que o do bastão. E essa seria talvez a sua maior dificuldade, né? A gente é paralisado, talvez, tende a se paralisar pela quantidade de potencial que tem. E o primeiro que tem, inclusive, da gente não saber lidar com isso, a gente se cortar, né? Você vai fazer um movimento com Exatamente, a faca e você corta a si mesmo, né? exatamente.
né? Por isso até a importância, né? Você mostrou aí, né, mas Felipe, um par de facas de nylon, né? Que é a importância, inclusive, de para, né, o praticante desse domínio que está nos seus primeiros momentos, né? A importância de um material que ele possa explorar e que ele não tenha esse risco, né? Eu mesmo tenho outros pares aqui de metal, né? Que já demonstram outros riscos para o praticante, né? Então, são um cuidado necessário, porque esse é o primeiro ponto da exploração, né? Como que você faz uso desse instrumento, que tem alta versatilidade de movimentação, né? Capacidade, ainda mais são duas, né? São duas facas, não é só uma, são duas, né? Uma em cada mão, né? Você pode usar elas também juntas, mas a ideia é que você use também elas separadas, né? Tem um ditado, né, que comenta sobre essa possibilidade. E, dentro desse sentido, né, o primeiro risco é a capacidade de você se cortar, né? Então, esse é um ponto muito importante. Como que você se posiciona no uso de uma ferramenta, de uma faca, de uma arma, que você tem o cuidado ou tem o kung fu suficiente para que ela não seja um perigo para você mesmo, né? Esse é um ponto crucial aqui na exploração desse domínio, né?